Meus irmãos, a paz do Senhor. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, é viva, eficaz, e ela vai falar conosco em todas as áreas. Eu hoje queria falar um pouco sobre o lar cristão, como devem proceder o marido, a esposa, a casa onde as pessoas que ali moram são tementes a Deus e servem ao Senhor com interesse de coração. Fique conosco. Após a introdução, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração para que você seja abençoado nesse dia. Meus irmãos, a paz do Senhor. A Bíblia Sagrada diz em Efésios capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios capítulo 5, a partir do verso 18, a palavra de Deus nos diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor o faz à igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Nas palavras de Charles Spurgeon, quando o lar é governado pela palavra de Deus, nós podemos convidar anjos para se hospedarem conosco e eles se sentirão à vontade como se estivesse no céu. O problema é que muitos lares não são governados pela palavra de Deus. Mesmo aqueles constituídos por cristãos professos, e às vezes as consequências são trágicas ali. Alguns lares, em vez de hospedarem anjo, parecem deixar que os demônios tomem conta dele. Muitos casamentos acabam nos dias de hoje na justiça e ninguém sabe por que tantos homens e mulheres vivem emocionalmente divorciados, ainda que continuem debaixo do mesmo teto. A solução está no Espírito Santo de Deus. Somente pelo poder do Espírito nós podemos andar em harmonia, primeiramente como marido e esposa, em segundo lugar como pais e filhos também, e até mesmo Paulo vai falar na carta de Efésios, um pouco mais na frente, no capítulo 6, empregados e empregadores. A unidade do povo de Deus é descrita por Paulo em Efésios capítulo 4, verso 1 até o 16, ela deve ser traduzida para a nossa vida diária, a fim de nós desfrutarmos da harmonia que é antegozo do céu aqui na terra. Tá? Antes de nós termos a alegria do céu, a alegria da eternidade, nós temos que participar da alegria que Deus nos dá enquanto aqui na terra. No Pentecoste, os cristãos foram batizados pelo Espírito
quando este desceu sobre eles, formando desse modo o corpo de Cristo. E nós costumamos pensar no poder do Espírito como um elemento necessário para pregar. Mas Paulo vai escrever que a plenitude do Espírito, ela também é necessária no lar, a fim de que o nosso lar seja um pedaço do céu na terra. Nós devemos ser controlados, sim, tanto homem como mulher, controlado pelo Espírito Santo de Deus. Mas como uma pessoa pode saber que está cheia ou não do Espírito? E Paulo vai afirmar que há 3 evidências da plenitude do Espírito na vida do cristão. Ele é alegre, ele é agradecido e ele é submisso. E Paulo não menciona milagres, Paulo não menciona línguas, Paulo não menciona manifestações especiais. Paulo vai afirmar que o lar pode ser um pedaço do céu na terra se todos os membros da família forem controlados pelo Espírito e forem alegres, agradecidos e submissos a Deus. Em primeiro lugar, nós devemos ser alegres porque a alegria é um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22. E Paulo vai escrever em Efésios 5:19, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A alegria cristã não é uma emoção superficial que sobe e desce como um termômetro, acompanhando as mudanças do clima no dia a dia. Não. A alegria, ela é uma experiência profunda e suficiente e vai demonstrar segurança apesar das circunstâncias ao nosso redor. O crente, ele pode ter alegria mesmo em meio à dor e em meio ao sofrimento. Esse tipo de alegria não é um termômetro, mas sim é um termostato. Em vez de subir e descer de acordo com a situação, ele determina a temperatura espiritual diante das circunstâncias. Paulo vai expressar tal verdade muito bem quando escreve: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A maioria dos cristãos às vezes coloca até em para-choque de carro, vidro do carro, traseiro: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ninguém sabe o contexto de tudo isso. Paulo está agradecendo aos irmãos de Filipenses pela oferta que foi enviada à igreja de Jerusalém. E depois de ser usada a oferta, Paulo vai escrever agradecendo aos irmãos de Filipenses. E Paulo vai contar, vai narrar um pouquinho da vida dele. Paulo vai dizer: olha, eu já aprendi em meio às doenças estar firme no Senhor, aprendi a viver com pouco dinheiro, com muito dinheiro, aprendi a servir ao Senhor na enfermidade, sem enfermidade. Por isso ele vai falar: posso todas as coisas em Cristo Jesus. E aqui ele vai dizer: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então seja alegre, seja agradecido ao Senhor. Em segundo lugar, nós devemos ser agradecidos. E por que devemos ser agradecidos? Porque é papel do cristão ser grato a Deus em todas as situações, em todas as circunstâncias. Paulo vai dizer, Efésios 5:20, vai dizer: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém definiu o lar como o lugar onde nós recebemos o melhor tratamento e do qual mais nos queixamos. É uma grande verdade. De acordo com os conselheiros matrimoniais, uma das principais causas de problemas conjugais é que os cônjuges não dão o devido valor um ao outro. Expressar a nossa gratidão primeiro a Deus e também depois um pelos outros é um dos segredos do lar feliz. E é o Espírito Santo que nos concede a graça da gratidão. E de que maneira um coração agradecido promove a harmonia no lar? Em primeiro lugar, as pessoas verdadeiramente agradecidas, ela tem a consciência de que são enriquecidas através da vida dos outros. E que também agradecer é um sinal de humildade. Quem acredita que o mundo sempre lhe deve algo, nunca vai expressar gratidão. Acredita que faz um favor aos outros em permitir que lhe sirvam. O coração agradecido normalmente é humilde
e reconhece de bom grado que Deus é a fonte de toda boa dádiva e todo dom perfeito, como escreve Tiago na sua carta, capítulo 1, verso 17. Sem dúvida, todos nós somos gratos por certas coisas em ocasiões especiais, mas Paulo ordena aos seus leitores que sejam gratos a todas as coisas em todo o tempo. E essa exortação por si mesma mostra o quanto nós precisamos do Espírito Santo, pois jamais seríamos capazes de obedecer a esse mandamento com as próprias forças nossas. Paulo estava na prisão quando escreveu essas palavras. No entanto, ele vai se mostrar agradecido por aquilo que Deus fazia na vida dele e em favor dele. Quando um cristão se vê em uma situação difícil, ele deve imediatamente dar graças ao Pai em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a fim de guardar o seu coração da murmuração e das preocupações que esse mundo nos oferece. Em terceiro lugar, nós devemos ser submissos, porque submissão é um princípio de harmonia. Paulo vai escrever do verso 21 ao 33, ele vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor. Vós, mulheres, sujeitáveis aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Paulo vai aplicar o princípio da harmonia a maridos e esposa, a pais e filhos, a senhores e servos, e ele começa com uma admoestação para que um se sujeite ao outro. A palavra se sujeite é sem obrigação. A pessoa faz porque quer. Isso é o que quer dizer o que os filhos podem dar ordem aos pais, pastor? Ou que os mestres devem obedecer aos seus servos? De maneira alguma. A submissão não tem relação alguma com hierarquia de autoridade. Antes, é o que governa a operação de autoridade, a forma como esta é exercida e recebida. Em várias ocasiões, Jesus tentou ensinar os seus discípulos a não impor a sua autoridade e a não procurar engrandecer-se à custa dos outros. Infelizmente, eles não conseguiram aprender essa lição enquanto Jesus procedeu com seu ministério. E até mesmo na última ceia, eles discutiam sobre quem era o maior dentre eles. Está lá em Lucas capítulo 22, a partir do verso 24. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele lhe ensinou que o maior é aquele que usa a sua autoridade para edificar os outros. Diferente dos fariseus, que buscavam cada vez mais autoridade para engrandecer-se a si mesmo. Os cristãos devem considerar os outros superiores a si mesmo. Paulo já escreveu isso em Romanos capítulo 12, verso 10, e também em Filipenses capítulo 2, do 1 ao 4. E é o próprio do ser humano tentar promover a si mesmo, mas o Espírito Santo, ele nos capacita para que nos sujeitamos uns aos outros. Ao estudar as palavras de Paulo aos maridos e às esposas, nós devemos se lembrar que estava escrevendo a crentes, não a ímpio. Ele não sugere em nenhum lugar
que as mulheres sejam inferiores aos homens, ou que lhes seja sujeito em toda situação. Isso aí é um pensamento do mundo. O fato de usar Cristo e igreja como ilustração é uma evidência de que tem o lar cristão em mente como um lugar abençoado. As mulheres, Paulo diz, devem ser submissas. O apóstolo dá dois motivos para essa ordem: o senhorio de Cristo e a liderança do homem em Cristo. Esses são os motivos que Paulo dá. Quando a esposa cristã se sujeita a Cristo e deixa que ela seja o Senhor da sua vida, ela não vai ter dificuldade em sujeitar-se ao seu esposo. Isso não significa que ela deve se tornar uma escrava, pois o marido também deve se sujeitar-se a Cristo. E se ambos vão viver sob o senhorio de Cristo, o resultado só pode ser a harmonia plena. Liderança não é ditadura. Um ao outro, diz a Bíblia, ambos ao Senhor. A esposa e o marido cristão devem orar junto, devem se dedicar o tempo ao estudo da palavra, a fim de conhecerem a vontade de Deus para a sua vida pessoal e também para o seu lar. Na maioria dos conflitos conjugais que às vezes eu tenho tratado como pastor, o marido e a esposa não se sujeitam a Cristo, em primeiro lugar, não leem a palavra de Deus e também não buscam a vontade de Deus a cada dia. E a ordem de Paulo para o marido é que ele ame a sua esposa, do verso 25 até o 33. Paulo tem mais coisas a dizer aos maridos cristãos do que às esposas. Você pode fazer uma somatória de palavras, Paulo vai falar muito mais aos maridos do que às esposas. O padrão que determina para eles, para os homens, para nós homens, é muito mais elevado. Ele diz: ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Paulo vai exaltar o amor conjugal ao nível mais alto possível, pois vê no lar cristão uma imagem de relacionamento entre Cristo e a igreja. Deus instituiu o casamento por vários motivos. Dentre outras coisas, o casamento supre a necessidade emocional do ser humano. Não é bom que o homem esteja só. O homem não foi feito para viver só. O homem foi feito para viver em sociedade. O casamento também tem um propósito social de gerar filhos para dar continuidade à raça humana. E Paulo fala de um propósito físico do casamento também: ajudar o homem e a mulher a satisfazerem os desejos naturais que Deus deu e que não é pecado. Mas em Efésios capítulo 5, Paulo fala de um propósito espiritual no casamento. À medida que o marido e a esposa experimentam uma relação com um com o outro, a submissão e o amor a Cristo, se o marido tomar o amor de Cristo pela igreja como padrão para o amor para sua esposa, ele a amará de modo sacrificial. Cristo se entregou à igreja totalmente. Da mesma forma, o marido deve se entregar por amor à sua esposa. Jacó amava tanto a Raquel que se sacrificou a trabalhar 14 anos da sua vida para obtê-la como esposa. O verdadeiro amor cristão, ele não procura os seus interesses, ele não é egoísta. Se um marido é submisso a Cristo e é cheio do Espírito Santo, seu amor sacrificial pagará de bom grado o preço necessário para que a sua esposa possa servir e glorificar a Cristo no lar. O amor do marido também será santificador. Tá? Esse termo, santificar, significa separar. Na cerimônia de casamento, o marido é separado para a esposa e esta é separada para o marido. O amor do marido pela esposa deve ser purificador para ela e também para ele, de modo que ambos possam se tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. A igreja de hoje não é perfeita. Tem máculas, tem rugas, a igreja terrena. As máculas são causadas pela contaminação exterior, enquanto as rugas vêm de deterioração interior. Uma vez que a igreja é contaminada pelo mundo, ela precisa sempre ser purificada. E o agente dessa purificação é a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer: e a si mesmo guarda-se incontaminada do mundo. Tiago 1:27.
Estritamente falando, não deve haver rugas na igreja, pois elas são evidência de um envelhecimento e deterioração interior. À medida que a igreja é nutrida pela palavra, essas rugas devem, por obrigação, desaparecer. Como uma linda noiva, a igreja deve ser pura e jovem, o que é possível por meio do Espírito de Deus, aplicando a palavra de Deus. Um dia, quando Cristo voltar, a igreja será apresentada ao céu como uma noiva imaculada, sem rugas, sem mancha. Tá? O amor do marido pela esposa deve ser sacrificial e santificador, mas também deve ser gratificante. No relacionamento conjugal, o marido e a esposa, eles tornam-se uma só carne. O homem que ama a esposa está, na verdade, amando a si próprio, Paulo escreve no texto, uma vez que ele e a esposa são uma só carne. Ao amá-la, ele também a nutre e se ama e se nutre também. Se ambos se sujeitarem a Cristo, viverão um relacionamento tão gratificante que não serão tentados a buscar qualquer coisa fora do casamento. O lar cristão deve ser uma ilustração da relação de Cristo com a igreja. Cada cristão é um membro do corpo de Cristo e deve ajudar a nutrir o corpo em amor, e a palavra de Deus nos ensinará sobre esse amor. Não apenas maridos e esposa, mas todo cristão deve e precisa se dedicar tempo diário à palavra de Deus, deixando que ela habite nele ricamente, pois só então o Espírito de Deus poderá operar na vida de modo a tornar essa pessoa uma pessoa alegre, uma pessoa agradecida e uma pessoa submissa. É isso que significa transformar o lar, ou qualquer outro lugar onde Deus nos coloque, em um pedaço do céu. Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.